Vânia, tudo bem? Tudo bem. Puxa, vocês de novo por aqui? É que a gente achou tão legal aquela conversa da última aula que veio continuar. Ah, é? Eu pelo menos fiquei impressionado com aquela história da burguesia industrial americana querer conquistar os mercados do mundo todo. E nós fomos as primeiras vítimas deles. O povo da América Latina mal se livrava da metrópole e já caía nas garras dos norte-americanos. Agora, devagar aí, gente. Vocês estão dando um salto na história. Salto? Como assim? É que antes dos Estados Unidos, uma potência europeia, a Inglaterra, dominou a economia não só do Brasil, como de quase toda a América Latina. Mas como isso aconteceu? Vamos voltar um pouco no tempo para vocês entenderem melhor? Sim. Ora, Portugal e Espanha eram as metrópoles das colônias da América Latina. Vocês lembram disso? Sim. Esses dois países controlavam suas colônias através do pacto colonial e do monopólio comercial. Ora, através do pacto colonial e do monopólio comercial, as colônias não podiam ter nenhuma liberdade política, econômica e cultural. Isso quer dizer o quê? Que as colônias não podiam escolher seus governantes, não podiam comercializar com quem quisessem e muito menos ter uma boa educação, pois a universidade e a imprensa eram proibidas nas colônias. Poxa, mas por que isso acontecia? É que não interessava às metrópoles que os seus colonos tivessem instrução. As metrópoles sabiam que era mais difícil controlar os colonos se eles tivessem acesso ao conhecimento. Com todo esse controle exercido pelas metrópoles, as colônias viviam mergulhadas no atraso e na ignorância. O pouco ensino que existia era ministrado pelos jesuítas. E no aspecto econômico, por que Portugal e Espanha insistiam em não dar nenhuma liberdade às suas colônias? Naquela época, as metrópoles viviam do sistema mercantilista, lembra? Sim. Ora, nesse sistema, os lucros vinham do comércio e não interessava às metrópoles que as suas colônias comercializassem com quem quisessem. O comércio só era permitido entre metrópole e colônia, e as metrópoles exigiam exclusividade comercial, isto é, o monopólio comercial. E como foi que a Inglaterra começou a dominar a América Latina se ela já era totalmente controlada pelas metrópoles ibéricas? É que Portugal e Espanha deviam muito dinheiro à Inglaterra. E aí, eles passaram a depender economicamente dela. Depois da Revolução Industrial, que aconteceu na metade do século XVIII, a Inglaterra resolveu impor o seu domínio econômico sobre as metrópoles ibéricas. Ela exigia que essas metrópoles aderissem ao liberalismo econômico. Dá para você explicar melhor o que é o liberalismo econômico? Dá sim, presta atenção. O liberalismo econômico defendia o livre comércio. Assim, os países industrializados podiam vender livremente os produtos que fabricavam para o mundo todo. Acontece que isso não era possível no mercantilismo. As colônias não eram livres, não tinham liberdade de comercializar com quem quisesse. Vocês lembram? Quer dizer que o liberalismo econômico é o contrário de monopólio. Exatamente. E a primeira potência a impor o liberalismo econômico na América Latina foi a Inglaterra. Isso por conta do que a gente já falou, devido ao grande poder que ela exercia sobre as metrópoles ibéricas. No caso do Brasil, a influência do capital inglês começou a existir logo após a chegada da família real portuguesa. Foi nessa época que os navios ingleses passaram a despejar suas mercadorias em nossos portos. Era raro, nessa época, encontrar uma mercadoria numa loja brasileira que não tivesse o selo Made in England, que significa fabricado na Inglaterra. E quando foi que os Estados Unidos substituíram a Inglaterra no controle econômico da América Latina? Na verdade, os Estados Unidos só assumiram o controle econômico de fato no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 40. Mas não esqueçam que desde o final do século XIX, com a divulgação da doutrina de Monroe, os Estados Unidos já vinham exercendo grande influência na América Latina. Como vocês estão vendo, a hegemonia do capital inglês só foi substituída pela hegemonia do capital norte-americano na América Latina na metade do século XX. Tá, mas o que é hegemonia? Hegemonia quer dizer superioridade, supremacia, domínio mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu na América Latina. Primeiro, sob a hegemonia do capital inglês e depois sob a hegemonia do capital norte-americano.
E então, pessoal, deu para vocês entenderem por que Portugal e Espanha foram perdendo a hegemonia que tinham sobre a América Latina, primeiro para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos? Claro, Vânia. Agora, será que você poderia rever só os fatos mais importantes da aula de hoje? Claro que sim. Vamos lá, então? As metrópoles ibéricas, Portugal e Espanha, durante quase 3 séculos tiveram, através do Pacto Colonial, total domínio sobre suas colônias da América Latina. A partir da metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a situação começou a mudar. A Inglaterra, que naquela época era a principal nação industrializada do mundo, pressionou as metrópoles ibéricas para que elas acabassem com o monopólio comercial e implantassem o liberalismo econômico nas suas colônias. Isso para que a América Latina tivesse condições de comercializar livremente com qualquer outro país. E vale a pena lembrar uma coisa importante: esse domínio da Inglaterra só foi possível sobre as metrópoles ibéricas porque essas nações se endividaram muito com a Inglaterra. Com o liberalismo econômico, iniciou-se a hegemonia, ou seja, o domínio do capital inglês na América Latina. Essa hegemonia durou até os anos 40, quando o capital americano passou a substituir o capital inglês no continente americano. E hoje, pessoal, será que a América Latina continua sob a hegemonia do capital norte-americano ou já se tornou dona do seu próprio destino? O que vocês acham? Discutam sobre isso com seus colegas e não deixem de ler a leitura complementar, ela é muito importante. E depois, trabalhem com seu caderno de atividades. Um bom trabalho, um grande abraço e até a próxima.